Olá, pessoal! Seguindo o nosso estudo sobre o grupo das plantas, hoje nós vamos falar sobre flor, fruto e semente. Então, para nos localizarmos com relação a essas estruturas que podemos encontrar nas plantas, aqui estamos em destaque estão em destaque, né, nesta figura. Então, a gente vai ver as flores, a função delas para a planta, depois o fruto, a função dele para a planta também, assim como a semente. Na verdade, a gente vai acabar relembrando o que cada uma dessas partes faz, porque vocês provavelmente já viram isso nos anos anteriores, nas aulas de ciências, beleza? Vamos lá, então. Então, com relação à flor. A flor é responsável pela reprodução sexuada das angiospermas. Então, quando a gente pensa em reprodução sexuada, a gente pensa em troca de informação genética, né? E aí essa informação genética vai vir da parte feminina da flor, assim como da parte masculina da flor, para ver um pouco de variação genética, certo? Bom, as principais partes que compõem a flor, este órgão, né, são o cálice, que ele nada mais é do que um conjunto de sépalas. Então, essa parte aqui que não é tão chamativa na flor, né? Normalmente não é tão chamativa, mas da cor verde, né? A corola, que é o conjunto de pétalas, aí sim vai ser, normalmente são uma parte mais chamativa das flores, né? Que atrai os animais. O androceu, órgão reprodutor masculino, então representado pelo conjunto entre no caso dos estames, né? O conjunto dos estames é o androceu, que ele é composto pelas anteras, esses pontinhos, essas estruturinhas amareladinhas, que se a gente olhar com detalhe nas flores, a gente consegue visualizar na maioria delas, né? E o filete, que é aquele que conecta a antera ao receptáculo floral. Então, essa é a parte masculina, e é da antera que virão, né, que será produzido os grãos de pólen. É justamente aí essa parte aqui que vai ter o pólen, que os animais acabam em contato, né, ao querer se alimentar do néctar das flores, vai acabar entrando em contato com a pele, enfim, na verdade, normalmente pelos ou penas, né, revestimento desses, ou mesmo dos insetos, né, o revestimento externo do corpo deles, esse pólen vai ficar conectado até chegar em outra flor. Quando ocorre isso, ocorre a variabilidade genética, né? Então, é importante que ocorra esse auxílio dos animais, né? Para que os frutos eles venham com o início, né, de uma variabilidade genética do que a própria flor, né, se autofecundar. Não é muito interessante. Bom, o gineceu, órgão reprodutor feminino, tá? Essa partezinha aqui, que às vezes a gente enxerga como se fosse uma garrafinha branquinha no meio, né, desses estames, essa parte masculina, bem pequeno, tá? O gineceu, ele vai ser composto na abertura ali, o chamado estigma, mais ao centro, estilete e ao final, ovário. Essas três estruturas compõem os carpelos, né? Dependendo da flor, vai ter mais carpelos ou menos carpelos, e o conjunto desses carpelos é que vai formar o gineceu, certo? Ovário, então, nós vamos começar a destacar. Então, essa região aqui da flor, nós vamos destacar quando a gente falar de fruto. Por quê? O fruto justamente é formado do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. Então, chegando o pólen de uma antera, de uma flor, no carpelo de outra flor e aos poucos esse pólen ele vai formando um canalzinho ali com os ovários que tem, ou melhor, com os óvulos que tem no ovário, né, vai ocorrer uma fecundação. E aí, a partir desta ação, o fruto vai ser desenvolvido, né?
O fruto, ele tem a função de proteger as sementes, então ele vai envolver as sementes vão estar guardadas, né, no fruto, e vai auxiliar na sua dispersão, justamente porque quando os frutos são carnosos, como o mamão, abacate, melancia, né, tomate, o que ocorre? Os animais se atraem, né, por torna-se, no caso, uma fonte de alimento, né? E no momento que esses animais, ou mesmo nós, comemos este fruto, essas sementes, em vez de estarem aquela árvore, né, ou naquele pezinho, naquela plantinha, em vez de simplesmente caírem por ali, eles vão cair mais longe, né? Especialmente animais que acabam vivendo, né, um pouco mais longe das plantas. Então, ao liberar essa semente a partir das fezes, vai poder fazer com que essa planta se disperse, né? Ela cresça em regiões um pouco mais distantes do que da planta original que deu, né, que desenvolveu esse fruto. Bom, e aí o fruto ele tem algumas partes, né, em que a gente consegue observar aqui no caso o mesocarpo, né, que a gente consegue se alimentar. Inclusive essa parte que é a mais adocicada desse fruto, né? O endocarpo, essa parte aqui onde está em contato com as sementes, que já não é mais tão doce, mas ainda dá para se alimentar. E o epicarpo, que é justamente a casca. Essa normalmente a gente não se alimenta, né? Mas, no entanto, se for fazer um aproveitamento de alimento, ela serve, né, para fazer geleias, alguma coisa assim, né? E, inclusive, pode ser utilizada para fazer composto, né? Bom, e no caso da semente, né, ela forma-se pelo desenvolvimento do óvulo fecundado e a semente abriga o embrião. Então, lá vai estar o início da vida do próximo indivíduo, né, da próxima planta. Então, a gente consegue observar aqui, ó. Então, temos uma flor de uma árvore chamada macieira, né? Ovário, que é essa parte mais interna da flor. Ele foi fecundado, como é que a gente sabe? Porque tem um fruto aqui no ovário se desenvolvendo, né? Como que aconteceu isso? Que o grão de pólen de uma antera de outra flor, normalmente de outra flor, veio parar aqui, né, na região feminina dessa flor, e aí ocorreu um ligamento, né, entre essa parte masculina com a parte feminina, dando origem ao fruto. E aí, nesse caso, né, quando esse fruto começa a se desenvolver, essas pétalas vão cair naturalmente, né, até que a gente enxerga, com o tempo, a maçã ali no galho, né? E justamente a maçã, a gente consegue visualizar como é que era anteriormente, né? As sementes ali, endocarpo, onde é a região mais interna do fruto que está envolvendo as sementes, que a gente pode se alimentar, mas não é tão doce, quanto o mesocarpo, né? E o epicarpo é a casquinha, tá? Mesmo no pêssego a gente pode observar, então, a semente mais interna, endocarpo, que normalmente a gente não vai se alimentar, né? Porque é muito rígido. Mesocarpo, aí sim, nós podemos nos alimentarmos, né? E aqui chamado de exocarpo, mas também pode pensar em epicarpo, que é a casca, tá, pessoal? E o pedúnculo, né? Justamente é aquele que a gente acaba chamando de cabinho, né? Onde estava conectado à árvore. Assim como a gente vai ver aqui na maçã. Bom, germinação de sementes. Como é que ocorre, né? Quais condições são necessárias? Então, quando a semente encontra condições adequadas de luz, né, de umidade, assim como de temperatura, e cada espécie vai ter uma situação específica em que vai se enquadrar, né, que vai poder ocorrer essa germinação. Né? Algumas plantas vão ser mais no inverno, outras na primavera, outras no verão, outono, né? Cada um tem a sua natureza. Bom, o que vai acontecer? Com essas condições adequadas, a dormência, que é a não germinação da semente, né? A dormência ela vai terminar e vai ocorrer a germinação. Então, nesse caso, a semente vai absorver a água que está ali por volta, vai inchar, vai aumentar de tamanho até que a casca venha a se romper da semente, né?
E aí, na sequência, o embrião desenvolve a radícula, que é um início de uma raiz, como a gente observa aqui, que logo se diferencia em raiz, né? Isso aqui, esse estágio aqui, ele é bem interessante de ser observado, por exemplo, quando a gente vê um pinhão germinando, que é uma semente bastante grande, né? A gente consegue observar ele saindo daquela casquinha do pinhão, né? A casquinha ainda é pouco depositada nele, né? E aí, aos poucos, a planta vir a crescer, né? Embora a araucária demore para crescer, esse estágio inicial de germinação ele pode ser facilmente observado. É bem bacana isso. Essa estrutura aqui chamada cotilédonos são estruturas que servem de apoio, né, de nutrição inicial da semente, tá, pessoal? Depois ela vai começar, com a raiz desenvolvida, a capturar água e sais minerais e aí fazer a fotossíntese com a parte das folhas, né, que foi desenvolvida. Aqui nós temos um esquema do feijão. O feijão também poderia ser observado, no entanto, ele é pequeno em relação ao pinhão, então por isso eu indiquei, né, forem observar em algum momento, né, o pinhão. Fica mais fácil de observar essas situações. Bom, pessoal, e nesta semana faremos então um experimento, não é mesmo? Com uma banana, então uma fruta bem de fácil acesso, né? E aí vai ser necessário fazer um corte da banana, assim como vocês verificam na imagem, tá? Vocês peçam um adulto, né, para não ter problema de se cortar, enfim. E se tiver em casa uma lupa, né, para observar os detalhes, tá? Bom, após isso vocês vão observar a fatia da banana. Caso seja possível observar o fruto com auxílio da lupa, né, para poder ver em maior detalhe. Bom, e a análise desse experimento, né? 2 perguntas. Há no fruto uma ou mais estruturas que, em sua opinião, podem ser consideradas sementes? Então, há algum indício de semente nesta fruta? Se tiver, quais são esses indícios, tá? Ou quais são essas estruturas que vocês estão indicando? 2, pesquisar sobre a bananeira e sua forma de reprodução. As bananas comumente comercializadas, elas têm sementes? Então, essas que são vendidas nas feiras, mercados, possuem sementes? Sim ou não? Tá? Então, e também explique como é que ocorre a reprodução da bananeira. Tá? A gente trouxe esse caso aí justamente porque ele é um pouco diferenciado do que nós estamos falando até o momento. Tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção esse ano. Foi bom estar nesse modo virtual, né? Espero que tenha contribuído para a sua formação. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, beijos.